A paz do Senhor, amada. A mensagem de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando-o uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Por onde Jesus passava, ele atraía uma multidão. E essa multidão, próxima ao lago de Genezaré, espremia ele e ele queria trazer a mensagem de Deus. Então Jesus avista 2 barcos para que pudesse estar ministrando a palavra. Só que mais adiante os pescadores estavam ali lavando as suas redes, porque haviam trabalhado a noite inteira, mas não haviam pescado nada. Pescadores que não tinham desistido, porque nós podemos imaginar que esses pescadores, eles tenham escolhido os melhores pescadores, o melhor horário, o melhor dia. Eles fizeram uma programação para que fossem para alto mar pescar. Só que eles estavam ali frustrados, porque não haviam pescado nada. Mas não haviam desistido, porque estavam ali lavando as suas redes. Quantas vezes você fez sonhos, você imaginou algo e isso não aconteceu da forma como você queria e você acabou desistindo? Hoje eu quero te encorajar a não desistir daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Não desista, assim como esses pescadores não desistiram, e logo adiante vamos poder ver o milagre que eles viveram, o milagre que eles presenciaram. E assim é na minha e na sua vida. Não desista, porque às vezes as coisas não acontecem na hora, no dia, no momento que a gente deseja. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele é preciso. Que Jesus, ele não muda. Que Jesus, ele é fiel para cumprir na vida daqueles que permanecem na sua presença. Esses pescadores estavam ali limpando as redes para que no dia seguinte ou na semana seguinte viessem a pescar novamente, porque verdadeiros pescadores não desistem. Jesus então avista esses barcos e pede para que Simão coloque ele num local adequado para que ele viesse ministrar a palavra de Deus àquela multidão. E Simão faz isso. Simão não fala do que ele viveu, Simão não reclama, Simão simplesmente, diante de tudo que ele está vivendo, em secreto, ele coloca Jesus em destaque. Porque Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele sabe exatamente o que aqueles pescadores haviam passado na noite anterior. Mas não importa o que eu e você enfrentamos, as lutas, as batalhas, o importante é colocar Jesus em destaque.
Jesus, ele tem que aparecer na minha e na sua vida. O nome dele precisa ser exaltado. Por onde eu e você passamos, as pessoas precisam ver que nós somos diferentes. Que nós carregamos algo diferente, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo. Que é ele que nos guia, que é ele que nos faz ser diferente. Então lá está Simão colocando Jesus em destaque, porque é Jesus que precisa aparecer. Ele não orienta Jesus porque o carpinteiro ele é preciso. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele sabia que ele estaria ministrando para aquela multidão e posteriormente estaria se dirigindo para Pedro. Só que olha que interessante que Pedro poderia ter colocado Jesus emprestado o barco e poderia ter ido para casa ou feito qualquer outra coisa. Mas não, ele permanece ali. E por ele permanecer na presença de Jesus, ele vai desfrutar de um grande milagre. Um grande milagre que não será somente dele, e sim compartilhado com outras pessoas. Jesus ministra, e quando ele termina de ministrar para a multidão, ele chama Pedro e dá uma ordem para que Pedro lançasse a rede. E Pedro diz: mas Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. O que eu quero te dizer, minha amada, é que Jesus, o mestre, o soberano, ele sabe de todas as coisas. E quando ele te dá uma ordem, você acrescenta fé e faça aquilo que o Senhor tem pedido para você. Você viverá um milagre. Esse homem, Simão Pedro, ele pegou essa palavra de direção, adicionou fé e disse: porque você, mestre, diz, então eu farei. Então, quando Jesus dá uma ordem para mim e para você, eu e você precisamos entrar em ação. Nós precisamos ativar a nossa fé para que a gente venha viver os milagres. E vai ser isso que ele vai viver. Porque permaneceu na presença do Senhor, porque esteve ali em todo o tempo, não desistiu, e ele vai ver com os próprios olhos. Ele vai ficar admirado com aquilo que ele vai ver. E olha, para tirar a admiração, gerar um espanto num pescador, precisa ser uma grande pescaria. Porque me deixar surpresa é fácil, porque eu não sou pescadora. Só que ele nos surpreende. Ele faz muito mais do que podemos imaginar. Então, Simão lança a rede conforme Jesus falou. E a pesca foi tão grandiosa, tão maravilhosa, que ele precisou chamar ajuda porque o barco estava indo a pique da quantidade de peixes. Quando Jesus manda, vá para o mar alto, lance as vossas redes. O que ele quer dizer é que eu e você precisamos fazer aquilo que ele diz. E quando ele pede para fazermos algo, a gente sai da nossa zona de conforto. Porque ele poderia ter lançado ali mesmo. Jesus faz milagre em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas ele quer que nós sejamos dependentes dele. Que a gente venha confiar plenamente dele, para que não haja dúvida que o milagre aconteceu por causa de Jesus. Quando eu e você estamos no raso, temos uma vida rasa com Jesus, a gente tem o controle da nossa vida. A gente deixa em algumas áreas o Senhor agir, em outras não. Mas quando nós estamos no profundo de Deus, na profundidade, é quando nós mergulhamos e nós confiamos 100% em Jesus. E quando algo acontece na nossa vida, nós
entregamos e confiamos o milagre, nós depositamos esse milagre dizendo, é Jesus na nossa vida. É Jesus, eu sou dependente de Jesus, porque não seria possível viver isso. Então, eu quero te convidar para você sair do raso e ir para o profundo, aonde você vai alcançar um nível espiritual mais alto, a sua fé vai ser ativada de uma forma sobrenatural, você vai ter experiências com Deus. E quando você está no profundo, você não quer voltar para o raso nunca mais. Porque as experiências são maravilhosas, porque depender de Deus é maravilhoso, porque viver as promessas do Senhor é algo inexplicável. E eles lançam as redes lá no profundo, na dependência daquela palavra. E eles vivem o sobrenatural. Quando eu e você vivemos o sobrenatural de Deus, a bênção ela não somente atinge a nossa vida, como também ela transborda e outras vidas são beneficiadas por esses milagres. Ele vem e chama, venham me ajudar, porque a pesca é muito grande, a quantidade de peixes. Eu e você não podemos reter bênção, nós não somos um reservatório de bênção, nós somos um canal de bênção para as pessoas. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Não venha reter tudo aquilo que Deus deu para você. Não vai te fazer falta. Porque esse Jesus, ele multiplica. Esse Jesus maravilhoso, ele opera milagres grandiosos. E ele se alegra quando nós abençoamos o próximo. Esses homens são muito abençoados. Eles vivem um milagre. Eu não sei o que você está precisando, se é uma cura, se é uma restauração, se é uma vida espiritual transformada, edificada. Mas eu quero te dizer, saia do raso e vá para o profundo. Adicione fé. Leia a palavra de Deus, busque a presença do Senhor e não saia, não se desvie da presença de Jesus. E não importa aquilo que venha se levantar, porque quando nos posicionamos, os levantes, eles acontecem para nos colocar em dúvida e nos tirar da presença de Deus. Mas eu digo para você, permaneça, assim como Simão Pedro permaneceu, porque Jesus sabe exatamente o que você tem enfrentado. E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Jesus transforma o mal em bem. Que Deus te abençoe, minha amada. Em nome de Jesus.